Bom dia, gente. Tudo bem? Que bom. Bom, antes de mais nada, quero agradecer mesmo a presença de vocês, tá? Porque, na verdade, é, muitos daqui vieram de longe e a gente sabe realmente que essa dificuldade logística, de tempo, né? Isso existe, mas é muito importante que vocês estejam aqui, que vocês tenham vindo, porque a antes de mais nada, a importância da gente se confraternizar, nós estarmos juntos mesmo, trocarmos impressões, não é? Olharmos nesse olho a olho, isso é uma coisa muito importante, tá? É, e mais importante do que nunca, gente, é nós analisarmos aqui, refletirmos sobre uma série de coisas envolvendo a operação da Faculdade do Comércio, ainda mais agora com a questão do novo marco regulatório do ensino à distância, né? Vocês devem ter acompanhado, ao longo dos últimos 30 dias, muita coisa nova surgiu. Nós entendemos aqui que vai ser bom para a FAC, porque, na verdade, a gente já vinha fazendo muita coisa e a faculdade se preocupa com qualidade, né? Então, isso para nós não gera nenhum susto, nenhum impacto, tá? Mas é importante que vocês saibam do que se trata, porque pode ter aluno perguntando, pode ter empresa parceira perguntando, né? Convênio perguntando. Então, evidentemente que aqui a gente vai transmitir, né? Essa atualização para que vocês saibam do que se trata isso que a mídia vem falando muito, que é o novo marco regulatório do EAD. Além disso, ao longo do dia, né, nós teremos também lançamentos de produtos, nós teremos algumas palestras, né? Eu sei que a última do dia é com Vinícius Daúde, que vai falar aqui sobre marketing digital, sobre inteligência artificial, que é o tema do momento, né? E que tem tudo a ver com a nossa operação e com a educação, tá? E eu tenho certeza, gente, que vai ser um dia muito proveitoso, tá? Não hesitem, né, em de repente perguntar, falar. Essa troca de impressões é uma coisa muito importante, tá? Nós temos uma mensagem, Luiz, não sei se ela já está aí no jeito, do nosso presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que é o Alfredo Cotait, tá? E também presidente da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. O Alfredo, ele está numa missão internacional em Osaka, no Japão. Ele vai ficar lá, acho que uns 15, 20 dias, está tendo uma feira internacional, uma das principais do mundo, que trata de inovação, e ele foi representando as associações comerciais do Brasil, porque, afinal de contas, ele preside a CACB, não é? É uma comitiva de muitas lideranças, empresários, políticos, governadores, etc., e ele foi representando as associações comerciais de todo o Brasil. Mas, evidentemente, que ele, sabendo da importância desse nosso encontro, ele deixou uma mensagem para todos vocês, que eu peço à nossa equipe ali que transmita, por gentileza. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os dirigentes de associações comerciais que têm o polo da nossa faculdade. São 120 polos pelo Brasil. E hoje, então, estamos aqui para não só trocar ideias e comemorar, sempre é muito bom comemorar a cada conquista que a gente consegue, mas hoje, além disso, é para nós conversarmos muito sobre como vamos proceder daqui para frente. Com as novas regras que o governo acabou de estipular, vamos ter que ter um pouco mais da participação presencial, o que é muito bom. O Wilson e a direção, junto com o Roberto, vão reorganizar para que isso aconteça. Nós estamos empenhados em fazer o máximo para que os polos se desenvolvam e tenham cada vez mais alunos. É muito importante o trabalho para agregar mais alunos, que a gente possa evoluir no tema educação.
As associações comerciais traçaram como ponto estratégico a educação. Esse é o nosso trabalho. Os polos são fundamentais nesse processo. Eu peço a todos vocês que aproveitem a reunião de hoje e que possam, a partir de agora, cada vez mais fortalecer os polos, agregar e aumentar cada vez mais alunos, porque a educação é fundamental para o nosso país. Deixo aqui um abraço muito carinhoso a todos, na certeza que vamos cada vez mais construir não só uma faculdade maior, mas um Brasil maior. Muito bem, gente. Então, está aqui a mensagem do nosso presidente da CACB e da FACESP. E antes de eu iniciar a minha fala sobre o marco regulatório do EAD, o novo marco, eu chamo o nosso professor, nosso diretor acadêmico, professor Roberto Macedo, que vai dar a sua mensagem também de boas-vindas e a mensagem inicial. Roberto Macedo. Bem, bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui. Eu sou diretor acadêmico. O que faz um diretor acadêmico? Ele lida muito com a estrutura dos cursos, as disciplinas e a forma de ensinar. Certo? A gente tem insistido aqui que os professores devem perder aquela noção antiga que ensinar é dar uma aula, depois pedir para repetir na prova, ou algum trabalho e tudo. O professor tem que integrar os alunos no processo educativo. Eles passam a ser os novos atores. Isso aí no mundo está tudo sendo mudado para adotar esse novo esquema. Né? Agora, isso é muito fácil de falar no curso presencial. E eu sempre estudei em cursos presenciais, eu acho que o curso presencial é a alma da faculdade, porque ali estão integrados os professores, os alunos, os colegas. E o network, eu tenho uma expressão nova aí, entre os colegas, é uma questão fundamental, porque o network, na minha vida, sempre foi também fonte de oportunidades, certo? Colegas te convidavam para um trabalho, eu informava que tinha uma bolsa não sei onde, certo? Entendeu? E contava as notícias do dia. Aliás, uma coisa também é ficar bem informado, certo? Sobre o que está rolando. Eu leio 3 jornais por dia, mas impresso, que eu faço isso desde que aprendi a ler, certo? Lá em Minas, eu li o Estado de Minas, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. Aqui eu leio o Estadão, a Folha e o Jornal Valor. O Valor tem muita coisa mais específica para a gente, né? Agora, vocês, como o parte dominante hoje da escola e a faculdade é AD, os polos são chave nesse processo. Certo? E é preciso que vocês tornem os polos acolhedores, certo? Recebam os estudantes, tenham salas para eles se reunirem, para fazerem provas, coisas do tipo. Todo polo tem que ter uma salinha lá para a FAC-SP, certo? Um pedaço dessa coisa aqui, por exemplo. E falar essa coisa aqui, antes de sair, entre ali pela porta para ver a visão que tem do pátio do colégio, certo? Uma coisa maravilhosa. Isso aqui só custou R$ 1 milhão, parece. Mas a gente tem uma vista que lá de baixo vocês vão ver, do pátio do colégio, que é onde nasceu São Paulo. Mas então eu faço realmente esse apelo. Torne os povos acolhedores, certo? Crie as condições para que os alunos queiram ir lá. Porque se eles se sentirem acolhidos pelos polos, isso reduz o abandono, que é uma coisa chave para nós. Certo? Nós até hoje não faturamos igual os custos das faculdades. Estava previsto, certo? Associação comercial que ajuda a sustentar a faculdade. Mas futuramente queremos ser independentes e precisamos ainda ter mais alunos. Então, metam isso na cabeça, certo? Os agentes dos polos são vocês. E de vocês depende o futuro da Faculdade do Comércio de São Paulo. Muito obrigado. Muito bem. E, gente, para a gente não perder tempo, eu já vou fazer, então, a minha apresentação. Já está aí, já no jeito, Luiz, por gentileza? Eu vou precisar de um passador, acho que já tem aqui, né?
Perfeito. Bom, então vamos lá, gente. Vocês devem ter aí visto que surgiu o novo marco regulatório, né? Ainda não foi tudo divulgado, tá? Isso aqui começa com um decreto da semana do dia início de maio, tá? Dia acho que 19 de maio, uma coisa assim. Começa com esse decreto, tá? E na sequência surgem portarias, porque uma coisa é um decreto, certo? Que tem caráter de inclusive de lei, tá? E na sequência vem portarias, que são atos administrativos do Ministério da Educação, para trazer detalhamento em relação a este decreto. Mas tudo surge com este decreto de 20 dias atrás, que é um decreto do presidente da República com o ministro Camilo Santana. Por que eles resolveram, gente? Desde junho do ano passado, que foi quando, através da portaria 528, eles suspenderam a criação de novos cursos EAD e polos EAD. Qual a razão disto? Todo o arcabouço regulatório brasileiro que trata da educação à distância, não todo, uma parte significativa dele, é do início dos anos 2000, 2006, 2007, né? Gente, nesses 20 anos, o mundo mudou, certo? Naquela época, gente, o EAD era satelital. As instituições de ensino alugavam um satélite para transmitir aula. Isso é um negócio completamente jurássico hoje, certo? Então, em 20 anos mudou muita coisa, né? E também eles perceberam que o avanço no número de matrículas na educação à distância aumentou exponencialmente. Houve um crescimento de 400% no número de matrículas no EAD nos últimos 10 anos. É muita coisa, tá? Hoje, gente, 50%, portanto, metade dos alunos matriculados no ensino superior brasileiro estão no EAD. Metade. Tá? A gente está falando de cerca de 5, 6 milhões de alunos. É muita coisa, tá? Preponderantemente, são alunos de classe C e D. Preponderantemente. Aqui eu estou me referindo à graduação. Pós-graduação é outra história. É um outro perfil, é um outro aluno, outra classe social, tá? Mas, nas graduações, preponderantemente são alunos de classe C e D. Aí vocês me perguntam, Wilson, por que houve esse avanço monumental? Várias razões. Várias razões. Primeira delas, o FIES, que é aquele programa de governo que dava bolsas, o aluno ia lá, se matriculava, tinha uma carência para começar a pagar, depois de ter já findado o curso e tal. O FIES entrou em crise, vocês lembram disso? Foi inclusive uma das razões pelas quais a Dilma Rousseff foi impeachmentada. A crise do FIES, certo? Que foi uma crise multibilionária, tá? Que gerou um rombo, inclusive, nas contas públicas monumental, tá? O FIES acabou praticamente. Hoje, o número de alunos que acessam o ensino superior pelo FIES é ínfimo. Todo esse contingente humano que acessava o ensino superior por conta do FIES viu no EAD uma oportunidade, porque as mensalidades são mais acessíveis, de fazer o ensino superior. Portanto, o EAD ele é atrativo financeiramente. Esse é um ponto. 2, o EAD, por conta da tecnologia, ele também é atrativo. A pessoa pode estudar de casa, certo? E melhora essa questão logística, que nos grandes centros, isso pega. As pessoas têm que se deslocar 1h30, 2 horas, 3 horas por dia. O EAD ajuda também nesse sentido. Então, por todas essas razões, tá? Mas eu destaco essa questão financeira, econômico-financeira. O EAD ele cresceu brutalmente, tá? Só que, gente, mais por conta desses conglomerados educacionais, essas empresas educacionais de capital aberto, tá? Eu devo dizer, enquanto educador, sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação, portanto, estou falando aqui como educador mesmo, tá?
Infelizmente, esses conglomerados, eles precarizaram, ao invés deles olharem para essa situação como uma oportunidade de ouro, eles usaram essa situação para precarizarem a educação superior à distância. E aí surgiram, aí a gente se depara aí com polos de AD dentro de posto de gasolina, polo de AD em agência de crédito, polo de AD em cima de bar, entendeu? E então eles acabaram prestando, eu digo isso, não hesito em dizer isso, porque é fato, isso não é mentira. Eles acabaram precarizando o ensino superior e lançando uma pecha de que o EAD é problemático, é não sei o quê, tem menos qualidade, o que não é verdade. Nós aqui, vocês sabem, fazemos um EAD que não é isso. Muitas instituições que eu conheço praticam um EAD como o nosso, de altíssima qualidade. Mas, infelizmente, esses grandes grupos que não estão preocupados com a educação, estão preocupados em gerar dividendos para satisfazerem os investidores, que, por sua vez, têm legitimidade em cobrar esses resultados, porque tem ações, certo? Mas acabaram precarizando. Eu, inclusive, tenho uma tese de que é uma coisa inconciliável educação com empresas de capital aberto. Eu acho que são coisas inconciliáveis, tá? Mas existem e, infelizmente, elas acabaram precarizando o ensino superior. Por que isso é grave, gente? E por que eu entendo que o governo ele tinha que colocar a mão nisso mesmo, tá? Por que isso é grave? 30% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. Vocês sabiam disso? 30% da população adulta no Brasil é analfabeta funcional. Geralmente, são pessoas que advêm das classes C, D e E, que se formaram na rede pública de ensino e que estão fazendo o ensino superior, que podem estar fazendo, concentradamente na educação à distância. O que é triste. Pessoas que fazem o ensino básico, concluem o ensino médio, saem do ensino básico analfabetas funcionais, vão para o ensino superior, ganham diploma e são analfabetas funcionais. Isso é um escárnio, gente. Isso é um escárnio, né? Então o MEC percebeu que tinha que colocar o dedo nisso mesmo, certo? Então eles criaram esse novo marco regulatório. Qual é a premissa que eles adotaram? Aí eu já tenho algumas dúvidas se a premissa ela está correta, tá? E vou explicar por que daqui a pouco. Mas a premissa que eles adotaram é que colocando uma maior carga de presencialidade nos cursos EAD, se aumenta a qualidade. E colocando essa presencialidade, evidentemente que isso requer uma infraestrutura mínima, tá? Eu vou explicar mais adiante o que é essa infraestrutura mínima, tá? Pois bem, no nosso caso, que são cursos na área de gestão e negócios, né? Se vocês pegarem todos os nossos cursos, eles estão dentro deste eixo do Catálogo Nacional de Cursos Superiores, eles estão dentro desse eixo de gestão e negócios. Com exceção de medicina, psicologia, odontologia, direito e enfermagem, com exceção desses 5 cursos, tá? Que têm de ser 100% presenciais. Todos os demais podem ser ou semipresenciais ou EAD. Os nossos, que evidentemente não estão dentro dessas exceções, desses 5 cursos, tá? Nós podemos ser ou EAD, que é esse slide, ou o próximo, que é semipresencial. Como é que fica, portanto, o EAD, tá? A educação à distância. 10% de atividades presenciais, ou na sede, ou no polo. O que é 10%, gente? É 10% da carga horária total do curso, tá? Então, se o curso tem 1.800 horas, 180 horas tem que ser presencialmente no polo. E 10%
que podem ser ou presenciais também, aí seriam 20% de atividades presenciais, ou esses outros 10% síncronas virtuais, tá? Não sei se isso aqui está sendo transmitido virtualmente, mas o que a gente está fazendo aqui, para quem está distante, é isso aqui, atividade síncrona virtual, ao vivo, né? Zoom, Teams, etc. E o restante, os outros 80%, é EAD puro, tá? Aula gravada, assíncrona na plataforma, como já fazemos. Vocês me perguntam assim, Wilson, na prática, o que muda na nossa vida? Eu digo a vocês, não vai mudar muita coisa não, gente, tá? A gente estava até esperando, o setor estava esperando uma coisa muito mais pesada, inclusive, dessa questão de presencialidade, tá? Na prática, não muda muito, tá? E eu vou explicar por quê. Existe a possibilidade de contabilizar nessa carga horária presencial, os 10%, as avaliações, as provas, entram aqui, tá? E uma outra coisa que é obrigatória, que são as atividades de extensão, a famosa extensão universitária. Wilson, o que é extensão? Tem muita gente que acha que extensão é palestra, seminário, tal. Não é. Isso é atividade complementar. São coisas diferentes. Todos aqui que fizeram faculdade, tenho certeza, ficavam atrás daquele certificadozinho contando horas, não é verdade? Você que está rindo, não, todo mundo aqui ficava atrás daquilo, porque se não tiver, não se forma, né? Tem faculdade que meio que dá um tapa naquilo, o cara participou de uma palestra de meia hora, dá 3 horas, né? A gente sabe que isso acontece. Isso é atividade complementar, isso não é extensão. Historicamente, o ensino superior brasileiro acabava ignorando um pouco essa diferença e contando a atividade complementar como extensão. Há uns 3, 4 anos atrás, o MEC editou uma portaria para tratar apenas de extensão. O que é extensão? É o aluno inserido na comunidade. Enquanto que a atividade complementar é uma coisa passiva, né? Quando você está numa palestra, você está recebendo conteúdo, uma coisa, você é espectador. Na extensão, o nome já fala, o aluno ele tem que se inserir, é uma coisa, quer dizer, é o aluno proativamente, não é? Ele agir na sociedade. Eu vou dar um exemplo, tá? Que a gente, inclusive, pode vir a fazer isso. Vamos pegar os alunos de Ciências Contábeis, EAD, que nós temos. No último semestre, ou nos últimos, sei lá, 2 semestres, para dar conta dessa extensão, a gente faz, por exemplo, a semana da declaração de imposto de renda. Ora, alunos de Ciências Contábeis tem tudo a ver, tá? Ou a semana de declaração de imposto de renda dos MEIs, né? Que eu sei que é um público alvo aí das associações comerciais. Os nossos alunos, com a supervisão, evidentemente, dos coordenadores, dos professores, não pode ser uma coisa assim largada, tá? Os alunos vão atender a comunidade externa. Então, por exemplo, as associações podem divulgar isso para os seus associados, dizendo, na semana X, vamos fazer o mutirão da declaração do imposto de renda, com os alunos da FAC de Ciências Contábeis, entendeu? Isso é extensão. Isso é o aluno agindo na sociedade, tá? Então, por que eu estou dando essa explicação toda de extensão, tá? Porque a gente já tinha que fazer isso mesmo, isso já era obrigatório, tá? E elas podem ser contabilizadas aqui nesses 10%, tá? Qual é a nossa dúvida? E é o que a gente está fazendo agora. A gente está mobilizando o nosso time acadêmico, a Liliane que está aqui, onde é que está? Liliane está aqui, o Zainag, tá? Nós estamos fazendo um cálculo para entender se isso que a gente já faz, tá? Extensão, as provas, tá? Que, gente, já estou anunciando aqui, desde já. Uma prova, no mínimo, vai voltar a ser no polo, tá, gente? Isso vai ter que ser, tá? Já era assim no passado, tá? A gente suspende, não é que a gente mudou, a gente deu aquela opção da palestra, que o aluno ia lá e fazia um relatório, mas isso vai ter que voltar, tá? E eu vou explicar daqui a pouco por que eu não acho, definitivamente não acho isso ruim, tá, gente? Tem uma razão até do ponto de vista comercial aqui, que eu não acho isso ruim, não.
Mas a gente está mobilizando o nosso time acadêmico para fazer um cálculo, para entender se prova presencial, extensão, tá? E também a questão das aulas de ambientação, das tutorias, né? Se isso somando tudo, já estamos dentro desses 10 e 10, tá? Pode ser que sim. Aí eu digo, se realmente nós já conseguirmos chegar nessa carga horária, praticamente nada muda, tá? Pois bem, semipresenciais, tá? Estão falando que essa foi a grande novidade desse decreto, tá? Que cria a modalidade semipresencial, tá? Nós já temos uns 4 polos que nós lançamos um projeto semipresencial, tá? Como é que funciona? Tem que ter, no mínimo, 30% de atividades presenciais. Presencial mesmo, tá? Prova, aí não dá para ser só prova, tem que ter aula mesmo, né? E outras 20% de carga horária que pode ser ou presencial, aí somando os dois seriam 50, ou síncronas mediadas, tá? É mais ou menos a mesma lógica do anterior, só que com uma carga horária maior, né? No outro, no EAD, são 10% de presencialidade e 10% podendo ser síncrona virtualmente, né? Aqui, o que acontece é que a carga horária é maior. É 30% de atividade presencial e 20% de atividade síncrona, tá? Isso aqui, muitos analistas, enfim, gente que analisa o mercado educacional, os especialistas e tal, nosso Rodrigo Irineu, que é um expert nesse assunto, estão avaliando que isso aqui vai criar no mercado uma busca muito grande pelo semipresencial. Isso vai chacoalhar o mercado, tá? Para nós pode ser uma oportunidade magnífica, porque os tickets no semipresencial são maiores do que no EAD, tá? Então, a gente vai, evidentemente, isso saiu, gente, tem 20 dias, né? A gente vai fazer, evidentemente, um projeto, vamos analisar com calma, para justamente majorar, porque até então foi um projeto piloto com poucas associações. De repente, majorar, né? Implantar em novos polos o semipresencial, tá? Que, repito, agora quem analisa o mercado entende que vai ter uma procura grande por isso, tá? Pois bem, aqui eu vou passar muito rapidamente, né, para vocês entenderem qual que é a diferença entre síncrono, o ensino síncrono e o assíncrono, né? O síncrono é em tempo real, basicamente é isso, né? Você transmitir um conteúdo pelo Zoom, pelo Teams, né? E aquilo é uma coisa síncrona, está acontecendo ali em tempo real. O assíncrono é justamente o gravado, né? É o conteúdo gravado, que o aluno pode assistir a qualquer momento, tá? E agora, gente, o MEC também cria uma figura, e essa figura está aplicada em todas as modalidades, presencial, EAD e semipresencial, que é a figura do mediador pedagógico, tá? O que significa esse mediador pedagógico? Aqueles 10% da carga horária que eu me referi, das atividades síncronas, vocês devem ter visto ali, síncrona mediada. O que isso significa? Que aquela figura do tutor que nós tínhamos antes, né? Vocês sabem que todo polo nosso, vocês indicaram aquela figura local, que é, na verdade, de um apoio administrativo, né? O tutor é isso, gente. E agora o MEC cravou que o tutor é isso mesmo. O tutor exerce uma função administrativa, tá? Enquanto que o mediador pedagógico é aquele que está virtualmente ajudando os alunos, né? Ele entra nessa sala de aula virtual justamente para transmitir um conteúdo, sanar dúvidas, atender o aluno, orientar, né? Assim, tem muita gente que fala, mas escuta, já não tinha tutor que fazia isso antes? Tinha. Inclusive, nós temos tutores virtuais que fazem isso, fazem justamente isso, né? Mas o MEC quis criar essa distinção. Tutor é aquela figura que está no polo, que exerce uma função administrativa,
tá? Quando o aluno vai lá fazer uma prova, ele recebe, de repente o aluno vai acessar um computador, ele, sei lá, tem uma dificuldade qualquer, o computador não liga, tem que ligar um ar-condicionado, esse é o tutor, é uma função administrativa, tá? O mediador pedagógico, ele tem uma função, quer dizer, o nome já fala, não é administrativo, é pedagógico, né? E dentro daquelas 10% de carga horária síncrona, os alunos eles vão ter de ficar em salas de aulas virtuais até 70 alunos, tá? E quem vai cuidar desse ambiente é o mediador pedagógico, tá bom? Então aqui eu já expliquei, né? O título desse slide é Fim da Tutoria. Né? Aquela figura do tutor que nós imaginávamos antes, que é ele que tira dúvidas, que de repente faz a ponte entre o aluno e o coordenador do curso, tal, não é mais o tutor. O tutor é, repito, aquele que vai ficar no polo fazendo funções administrativas. Fim da tutoria pedagógica como conhecíamos. Agora surge essa figura do mediador pedagógico, tá? E agora a gente vai falar, gente, rapidamente sobre avaliação. Lembra que eu falei há pouco que a prova volta a ser no polo? Vocês lembram disso? Tá? Agora eu vou explicar como é que o MEC ele determina que seja essa prova. Não só essa prova em si, mas a avaliação como um todo, tá? Essa avaliação presencial no polo, ela vai ter de ter questões, tá? Objetivas ou dissertativas. E essa avaliação presencial, ela vai ter de ter um peso maior na nota do aluno. Por quê? Porque isso, o MEC não é bobo, né? É o MEC falando assim, o aluno, se ele não for nessa avaliação presencial, vai ser difícil ele passar de semestre, né? Então, o que eles criam aqui? Eles criam uma trava, dizendo, olha, vocês podem fazer, sei lá, quantas provas, mas a prova no polo tem que ter o peso maior, tá? Então, esse é um dado importante. Cada disciplina deve conter pelo menos uma avaliação presencial, aplicada nos polos ou na sede, tá? E é essa que tem o peso maior. Então, é isso que eu disse, ó. Peso majoritário da avaliação presencial. Aí vocês notam a importância dessa novidade que o MEC criou, tá? E também ao menos um terço da avaliação. Isso a gente já até fazia. Quando a prova era presencial, a gente colocava uma questão discursiva, né? Qual que é o problema aqui? Não para vocês, tá, gente? Para nós aqui. Qual que é assim, a dificuldade de uma avaliação discursiva? É que você não consegue colocar numa máquina corrigindo, né? Tem que ter ser humano lendo texto, etc. Tá? Mas a gente vai fazer isso, tá? Então, ao menos um terço da avaliação deve medir habilidades de análise, síntese e argumentação. Portanto, só se faz isso com atividade discursiva. Texto, escrever, tá? E, acho que está no próximo aqui. Não está, mas eu vou falar. E os polos terão, tá? Isso para mim parece até óbvio, mas é importante frisar. Os polos terão de fazer a coleta de presença desses alunos, tá? Então, gente, basicamente, tá? Resumindo aqui, cada disciplina com no mínimo uma avaliação presencial, tá? Essa avaliação presencial, ela deve ter peso majoritário na composição da nota do aluno, tá? E tem de haver a coleta de presença nessas provas, tá? E um terço da prova com avaliação discursiva, texto, dissertativo, tá? Pois bem, agora a gente vai falar sobre infraestrutura dos polos, tá? Qual que é o ponto, gente? Todos os nossos polos, sem exceção, todos, sem exceção, são em associações comerciais, ou CDLs. Cadê a Elisa? Ou CDLs, tá? Que, obviamente, gente, naturalmente, tem de ter um prédio, tem que ter uma infraestrutura, tem que ter uma sede, tem que ter uma, né? Então, isso para nós aqui também é uma coisa boa, porque a gente sabe que os nossos polos são em associações comerciais. Em sendo uma associação comercial, não é um negócio precarizado, não é? Pode eventualmente não ser
uma coisa suntuosa, que na verdade a maioria das nossas associações comerciais são associações pequenas, em cidades de interior, tá? A gente sabe disso, claro, mas não tem nada a ver com aquilo que é o grande receio do MEC, que eles pretendem banir, agora atacar, que são aquelas situações de polo em posto de gasolina, polo em bar, entendeu? Que estava acontecendo, e também uma situação que foi identificada, que é uma pequena sala comercial atendendo 4, 5 polos. Isso acontecia, gente. Eu fui agora recentemente para um congresso em Touros, no Rio Grande do Norte, participar do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular. Inclusive, eu fiz uma palestra no último dia. A gente fica, às vezes, muito contaminado, né, pela cabeça de São Paulo. São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, do sudeste para baixo. Goiás. No Nordeste, eu vi, ninguém me contou. A gente passou por uma cidade chamada Touros, onde ficava lá esse resort, onde estava acontecendo o evento. E eu vi, chamou a atenção de toda a van, porque na van estavam esses palestrantes, gente do MEC, tudo. Na rua principal dessa cidade, deve ter uns 10 mil habitantes, tinha um prédiozinho assim, pequenininho, com uma porta de vidro, bem, assim, bem pequenininho, com 5 placas de universidades. Ali era polo de 5 universidades. Então, é justamente isso que o MEC quer acabar. E com razão, não é? Porque vejam só, gente, aqui em São Paulo, né, você tem cobertura de internet, você, né, existe uma situação melhor, um ambiente melhor, tem internet, tem tudo. Gente, vai para o interior do Piauí, vai para o interior do Acre. Não tem internet, gente. Não tem internet. Esse lugar que eu estava, que dava 2 horas de Natal, essa cidade de Touros, eu entrei na van para voltar e eu queria mandar mensagem, entrar nas redes sociais e tal. Eu não conseguia, porque não tinha internet entre Touros e Natal. Então, assim, aquela crítica que eu estava fazendo antes, poxa, o MEC está muito preocupado com o polo, isso é uma coisa ultrapassada, o aluno quer saber. Espera um pouquinho, Wilson. Você está em São Paulo, tá? Interior e outros estados, a situação é outra, entende? Então, tem de ter um polo com o mínimo de infraestrutura para esse aluno ir lá, ter um computadorzinho bom para ele, ter internet, ter uma salinha para ele poder estudar, porque às vezes em casa moram num ambiente pequenininho, moram 5, 6, 7, 8 pessoas, cachorro, papagaio, como é que faz? Né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, o MEC tem que ter essa sensibilidade, e teve, tá? Então qual é o ponto? É proibido compartilhar sede com outras IES. Aqui, sede é onde nós estamos aqui, então isso já não existe. É proibido compartilhar polos EAD com outras IES, tá? Aqui, gente, eles estão falando mais desses prédios pequenos, como é o caso desse exemplo que eu dei, que num prédiozinho, numa salinha comercial de 20 metros quadrados, tinham 5 universidades, tá? Quando a gente fala de um prédio grande, tá? Por exemplo, Ribeirão Preto. Tem alguém de Ribeirão Preto ali lá? Tudo bem? Tudo bem, querida? A gente sabe, como eu já fui lá 3, 4 vezes, lá no subsolo, acho que é no subsolo, tem uma Mackenzie, não tem? Tem, tá. Só que é um prédio de quantos andares? Sei lá, 6 andares. O prédio é enorme, quer dizer, metade de um quarteirão. Aí eu acho que não vai ter problema, porque não tem como, quer dizer, não é uma coisa, não é um demérito, não vai causar prejuízo ao aluno. Quando o MEC faz isso aqui, ele está falando de uma estrutura pequena que tem 5, 6 polos. Aí é ridículo mesmo, aí não dá para a gente né, defender. Pois bem, os polos EAD deixam de ser locais meramente operacionais e passam a ser núcleos formativos. Os polos devem ter sala de coordenação local, sala de estudo, que a gente já, quando a gente faz o nosso polo, quando a gente assina contrato, a gente já. Meio que tudo que está aqui a gente já pede na hora da gente assinar o nosso contrato, vocês sabem disso, né? Laboratório, quando ele fala laboratório, né?
Você já pensa, não, tem que ter máquina. Não, aqui é curso de gestão e negócio, gente. Se você tiver um computador, já está um não, né? A gente sempre pede o Wellington. Cadê o Wellington? No mínimo 3, não é isso que a gente pede? Tá. Então, assim, o laboratório é isso. É uma sala de informática, com no mínimo 3 computadores, tá? Internet rápida, tá? A gente deve pensar assim, qual é a velocidade de internet para não travar a nossa plataforma de AD. Quando ele fizer o login lá, para rodar um vídeo, não ter que um vídeo de 20 minutos, tem que rodar em 3 horas, entendeu? É isso. Basicamente é isso, tá? E aí, quando ele fala essa equipe de apoio, é justamente aquele tutor que eu mencionei há pouco, aquela função administrativa, que eu arrisco dizer, gente, são vocês, não é? São todos vocês, quer dizer, vocês que acolhem esses alunos. O aluno chega lá, puxa, sei lá, a porta emperrou aqui, não está abrindo, o computador não está ligando, o ar-condicionado, sei lá, está estragado. É isso, tá? É esse apoio para o aluno, tá? E agora uma coisa importante, gente. Isso nunca existiu e vai ter agora, tá? A gente já pedia, mas não era regra do MEC, agora é regra. Tem que ter uma identificação clara da IES, da instituição de ensino superior, tá? Meninos, Wesley, que você está aí, aquela placa que eu vejo em muitos polos, aquela plaquinha vermelha escrito FAC, né? A gente manda aquilo, tá? Mas tem muito polo que não instala, gente. Pelo amor de Deus, agora a gente tem, vocês se atentem a isso. Na entrada do prédio, ou melhor, na fachada do prédio, tá aqui, ó. Agora é regra do MEC. Identificação clara da instituição de ensino superior. Então agora vai ter que instalar aquela plaquinha lá dizendo Faculdade do Comércio, tá bom? Por que isso? Óbvio que agora o MEC está preocupado de não ter 5, 6 instituições no mesmo prédio, tá? Pois bem, meu último slide. Qual é o prazo para isso, gente? 2 anos. Então, gente, vamos falar a verdade? Fácil, né? Não está nada difícil, né? 2 anos. Como a gente já faz muito do que está posto aqui, né? Para nós, repito, lá no início eu falei, vocês vão ver que não é nada muito complicado, né? Acho que agora está claro que não é nada muito complicado, né? Mas, por favor, gente, vamos nos atentar a isso tudo, tá? Eu acho que pensando alto, assim, o que mais pega é a questão da prova presencial, porque a gente já fazia isso antes, a gente rodou uns 2 anos assim, né? Aí teve polo que reclamou porque os alunos deixam para a última hora, aí no último dia de prova vem lá 30, 40 alunos e tem que ficar fazendo prova até meia-noite. A gente ouvia isso. Cadê Ribeirão Pires? Ribeirão Pires, ali. A gente sabe que lá aconteceu isso, que era 1 da manhã, tinha aluno fazendo prova ainda. A gente vai ter que ver uma maneira, tá? Porque eu sei que o brasileiro deixa para a última hora. É verdade isso aí. A gente vai ter que bolar uma maneira, tá? De fazer com que os alunos eles não deixem para o último dia, porque aí realmente vira um drama. A gente sabe disso, tá? Mas eu acho que tem um jeito. Isso aí não vai ser impossível da gente criar essas regras ou essa cultura dos alunos ao longo, que geralmente, né, Zainag, dura 1 semana, 10 dias, o período de provas, a gente cria uma maneira dos alunos irem fazendo para que não se concentre no último dia e gere esse problema, que foi justamente o motivo pelo qual a gente deixou de cobrar obrigatoriamente a prova presencial. Mas agora não tem como fugir, uma prova terá de ser presencial, com peso majoritário na composição da nota do aluno. Então, a gente vai ter esses 2 anos, né? Para começar, de repente a gente começa com um teste, ver como é que se comporta, como é que o aluno, né? E vamos criando essa cultura do aluno justamente cumprir com essa atividade presencial e também que não seja uma dor de cabeça para o polo. E termino dizendo o seguinte, gente, isso aqui tudo que eu disse, na prática, por que é muito importante? Porque acaba gerando o que o Roberto Macedo disse há pouco, que é a retenção. Eu não tenho dúvida de que o aluno inserido mais no polo, vivendo mais esse contato com o tutor, que é essa figura de acolhimento, né? Fazendo a prova lá, ele tem uma experiência mais real, né?
O Macedo também fala isso. A educação à distância, aqui a gente pratica a educação sem distância. Isso aqui tudo veio para ajudar a gente operacionalizar essa educação sem distância, tá? Então, não vejo com maus olhos. O prazo é um prazo extremamente razoável para a gente aplicar essas mudanças, tá? E eu tenho a impressão de que vai ser algo muito positivo. A gente conta com vocês. Pois não. A gente pensa em começar a fazer no ano que vem, tá? Para o segundo semestre ainda vai ser um pouco difícil, tá? Mas a gente pretende retornar a essa ideia da prova presencial em 2026, tá? E aí, gente, eu conto com o apoio de todos vocês, tá? Tão importante quanto captar aluno, matricular aluno, é reter aluno. Vou repetir. Tão importante quanto captar aluno é reter os alunos. E eu acho que isso aqui é oportuno nesta ideia da gente reter alunos, tá? Porque o abandono é uma lástima, tá certo? Gente, é isto. Vamos em frente, tá? Eu tenho certeza, repito, que isso aqui é bastante satisfatório. A gente vai conseguir fazer disto uma bela oportunidade para melhorar a nossa operação. Obrigado, gente.